Então, dando continuidade a essas diferenças básicas, né, essenciais, as primeiras diferenças que nós podemos conversar sobre o baralho cigano e o tarô clássico, que ambos são jogos que podem ser utilizados, fazem parte do sistema oracular no processo de autoconhecimento. Então, no vídeo anterior, nós colocamos que nós temos aqui as diferenças entre a quantidade de lâminas, 36 lâminas para o baralho cigano e 78 lâminas para o tarô tradicional. Para o tarô, todo tarô, ele tem 78 lâminas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Se não houver essa quantidade, é um sistema que ele traça de uma forma bastante estruturada a caminhada do ser humano no seu processo de autoconhecimento. Então, quando nós falamos dos naipes, nós temos do naipe Ás até o 10, falando de uma jornada de acontecimentos, de eventos, de estágios, de uma determinada experiência, assim como as cartas da corte. Nós temos a criança, aqui vamos dizer, da infância, com o valete, ou pajem, desculpe, até a maturidade com o rei de ouros. Falando de aspectos de personalidades, assim como impulsos ou estágios de uma determinada experiência. Então, conhecimento aqui é bem estruturado. As leituras, elas podem ser feitas com a combinação de várias cartas, são vários sistemas de tiragens, de uma carta individual até sistemas de que você pode usar as 22 lâminas ou mais ou menos, né? Então o tarô, as cartas podem ser colocadas em posições bastante diferentes, aplicadas às mais diversas situações, que tem um cunho não só que diz respeito à nossa realidade cotidiana, mas há um processo de crescimento também e desenvolvimento espiritual. Então, o tarô, ele está nesse foco, né, de mirar essa caminhada de individuação. E o baralho cigano, ele já não oferece, isso não quer dizer que ele seja inferior ou superior, são sistemas diferentes de oráculos, de leituras. Então, o baralho cigano, ele não oferece essa estrutura de caminhada evolutiva. Então, as cartas normalmente elas são lidas, você não tem uma evolução, por exemplo, no Ás de Ouros, necessariamente uma vinculação do Ás de Ouros, a segunda carta dos naipes menores do baralho cigano, Ás de Ouros, o Sol, depois nós temos, já pula para o 6 de Ouros, que é a carta do trevo, mas não traça uma ligação de evolução de um assunto com uma e com a outra, assim como a carta, nem mesmo a numerologia. Você tem aqui o Ás de Ouros, a carta 31, você tem na carta 6 de Ouros, que é a segunda carta da sequência, o número 2, e o trevo, a carta 7 de Ouros, o número 12, e já trabalhando um outro conteúdo que são os pássaros. Então, assim, os conteúdos, eles não estão vinculados de uma forma sequencial, nem temática pelo elemento, pelo naipe. São símbolos que poderiam ser mesclados, são lidos normalmente de uma forma aleatória, e muitos tarólogos ciganos leem uma sequência de combinação, tiram 2 ou 3 cartas, que elas são lidas de uma forma combinada. Aqui, por exemplo, a cruz e o navio. A cruz, ela tem um significado dentro do baralho cigano, que fala de um processo de sofrimento, às vezes um processo de martírio, fala também de proteção. Mas se ela vier combinada, dependendo da carta que ela venha na sequência, ela pode alterar o seu significado. Então, aqui nós temos o navio, a viagem, que fala de viagem, fala de deslocamento, pode estar falando de coisas que estão vindo, que estão chegando,
de muito distante, que pode levar um tempo. Então, como a cruz tem uma relação também com o elemento espiritual, com, às vezes, um caminho sofrido, a gente pode estar falando de um sofrimento que ele é, está em trânsito. Ele pode estar terminando, também pode estar falando de uma viagem sofrida que a gente esteja atravessando, pode estar falando de um sofrimento que venha talvez de longe. Então as cartas elas são lidas normalmente de forma combinada, 2 ou 3 lâminas. Então assim, e não tem essa sequência tão lógica como o tarô. O tarô, por exemplo, se a gente tira um 2 de ouros, a gente precisa lembrar na leitura de que antes, que esse aqui é uma etapa, o 2 de ouros. Antes do 2 de ouros eu tenho um Ás de ouros. Então, se sai um 2 de ouros na leitura, eu sei que a pessoa, provavelmente naquela situação, ela já passou por essa etapa aqui e ela tem pela frente um 3 de ouros. Então, eu leio, mesmo que não apareça o Ás de ouros, nem o 3 de ouros na leitura, o 2 de ouros, ela vai me oferecer algumas informações implícitas sobre esses 2 elementos aqui. E eles estão vinculados um ao outro, né? Ao naipe. Existe uma sequência nesses símbolos, quando eles aparecem. E aqui não, a sequência ela não é tão clara. Os assuntos são mais avulsos, né? A gente olha aqui, tem vários símbolos universais, como por exemplo a árvore, que ela está representando aí um crescimento contínuo, sólido no tempo, algo que tem raízes. É uma carta muito positiva. No tarô, no baralho cigano, as cartas, elas sim têm essa predominância, essa relevância ou positiva ou negativa. Claro que depende muito dessa que vem ao lado, que pode alterar ou atenuar a negatividade daquela carta ou a sua positividade. Já no tarô, a gente trabalha com luz e sombra. Cada carta, ela tanto tem aspectos positivos, quanto ela tem em si aspectos negativos. O que fica evidenciado é a posição na qual ela aparece numa tiragem. Se ela aparece numa posição de conselho, não aparece numa posição de bloqueio, ou do que a pessoa tem de aspectos a considerar, né, positivos, já desenvolvidos. E aqui não tem essa vinculação. Por exemplo, aqui nós temos o símbolo, a chave, né, de abertura, temos o caixão. Na carta do tarô, o caixão ele não aparece nos naipes menores, ele aparece de alguma forma representado em alguns no 10 de espadas, por exemplo, que é uma finalização. Mas aqui ela fala de um processo mesmo, de encerramento, de morte, que a gente tem nos arcanos maiores do tarô, que não está ligado a um símbolo. Então, são vários símbolos. O livro, que vai também possibilitando a pessoa que está lendo de se relacionar com o seu inconsciente maior. Por exemplo, o cão, né? Aparece o cão. O que significa o cão? Nas nossas culturas, normalmente, né? É considerado o cão o melhor amigo do homem. Então, aqui a gente tem uma expressão da amizade que está sinalizada naquela situação. Se for junto com a carta da chave, a gente pode dizer que talvez aqui a chave dessa situação tem um amigo que vem trazer uma solução para uma situação, para a gente, né? Porque a chave ela abre os caminhos. Então é sempre nesse sentido que a leitura é lida. Por exemplo, deixa eu pegar uma carta aqui. Aqui a casa e os pássaros. Vamos imaginar uma leitura assim. Então os pássaros falam os pássaros estão voando, estão sempre transitando, fazendo as suas migrações. Então, fala de comunicação, e a casa já é algo mais estruturado, sólido, fala de lar, fala de família, fala de bens, de patrimônio. Então, talvez uma notícia ou uma herança, a notícia de uma herança esteja aí no caminho, ou talvez naquela família haja uma comunicação favorável, positiva. Se viesse aqui junto com o elemento talvez a casa com a criança, uma mudança de casa, né? Algum membro novo talvez chegando na família. Talvez se a gente trabalhasse aqui a casa junto com a aliança,
a gente teria talvez um casamento, né? Provavelmente um casamento ou uma aliança de negócios, uma empresa que a casa também pode estar sinalizando e aqui uma aliança. Então, um pouquinho assim, né? Somente para dar uma ideia dessas possibilidades de leituras, mas a gente vê que aqui já um pouco precisa muita intuição, ambos os jogos, né? Mas eu diria assim que a gente tem aqui, como são mais avulsos os símbolos do baralho cigano, o conhecimento dos símbolos, a intuição precisa também estar muito aguçado para a compreensão mais profunda dessa simbologia e, sobretudo, dessa combinação. Por exemplo, aqui os ratos com a criança, né? Os ratos para de desgaste, de doença, de roubo, combinado com essa criança, o que poderia ser uma doença que de repente pode ter um rumo diferenciado, pode ser uma criança na família que esteja passando por dificuldades. Então, essa combinação aqui, ela requer bastante também conhecimento para poder decifrar. O tarô também, claro, toda a simbologia que a gente tem, a representação, cada elemento no tarô, porque aqui o sol, não é só o sol, eu tenho aqui uma representação do sol, a criança no cavalo, o que significa essa criança montada nesse cavalo, com esse sol, com esse estandarte. Então, cada carta no tarô de White, ela traz em si a simbologia daquele elemento, mas também dos elementos e a composição dos elementos que aparece na carta. Então, também precisa de um estudo, também de intuição, porque na hora da combinação, da conversa entre as cartas, a gente precisa ter essa intuição aguçada, mas aqui eu tenho elementos na construção, na composição da carta, todos eles, as duas esfinges que aparecem aqui, essa proteção aqui em volta do cavaleiro que está aqui dirigindo, a cidade atrás dele. Então, o tarô ele tem uma estrutura de informações em cada lâmina construída que precisa aí também de um estudo apurado para poder compreender todas as informações que essa carta está trazendo do inconsciente quando ela aparece no jogo. Basicamente é isso, e em outros vídeos nós estaremos aprofundando um pouco mais. Eu espero ter trazido alguma claridade aí nas pessoas que têm dúvidas entre esses dois sistemas. Teria-se muito mais a se conversar sobre isso, mas por enquanto vamos ficando por aqui.